Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Muito bem, amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje nos convida a comprometimento com aquilo que conhecemos. É inadmissível alguém conhecer Jesus e ter práticas que não condizem à pessoa do Senhor. Um Deus que é amor, um Deus que pregamos, um Deus amor, mas quando olhamos para as nossas atitudes, não enxergamos caridade para com o próximo. Não enxergamos o rosto de Jesus no meio de nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. O Deus a quem buscamos servir, além de amor, é justiça. E a justiça, o amor, a caridade, a piedade, a misericórdia são uma pessoa que passa a viver conosco quando verdadeiramente entendemos quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa do Senhor. O Deus do que mais do que viver ao nosso lado, deseja viver em nós. E tamanho é o convite, tão grandiosa é a proposta do Reino de Deus para nós, que o Senhor nos convida a mergulharmos nesse mistério sem limites, para um dia dizermos como São Paulo. O mesmo São Paulo que diz haver um espinho na sua carne com a qual deveria seguir servindo ao Senhor, também nos diz: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Perfeito, só Deus. Nós somos os imperfeitos que lutam nessa vida para serem santos. E é buscando nos parecer mais e mais com aquele que é o Santo dos Santos, é que vamos chegar lá. Tropeço teremos, quedas sofreremos, pecados, infelizmente, muito provavelmente os cometeremos. Mas nunca podemos nos esquecer que muito maior do que os nossos erros, as nossas falhas, está o amor imensurável do Senhor por nós. Uma misericórdia sem fim.
E por misericórdia nós podemos sim entender como verdade. Misericórdia e verdade são a mesma coisa. Quando conhecemos a verdade, conhecemos a verdadeira identidade do nosso Deus, que é misericordioso. E a verdade, ela nos liberta. A misericórdia de Deus também. Porque a misericórdia de Deus, ao vir em nosso auxílio, ela retira dos nossos ombros os fardos pesados que às vezes nós ou a vida coloca. Quantas e quantas vezes sofremos de maneira demasiada por aquilo que é secundário, por aquilo que poderia esperar. Quantos e quantos de nós têm a dificuldade de experimentar o amor de Deus porque carregam o fardo da mágoa, da falta do perdão, o sentimento de vingança, os ciúmes, a inveja. E qual é a verdadeira arma com a qual devemos combater esses sentimentos mundanos? A misericórdia, a compaixão, o amor para com o próximo. Porque é assim que Deus se relaciona conosco. Você já pensou se Deus só nos amasse quando merecêssemos? Será que passaríamos a maior parte do ano amados ou desamados, se fosse assim? Deus nos ama o tempo todo. Deus ama a todos, não por merecimento, porque Deus é puro amor. E é esse amor que nós somos convidados a transbordar na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, no nosso grupo de amigos, e não diferente dentro da igreja. Esse é o papel da igreja. Quando nós damos a nossa vida como nos convida hoje São Paulo na sua carta aos Romanos, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, nós somos a matéria-prima, a primeira e grande matéria-prima para que o milagre aconteça. Para que o primeiro sinal de Jesus acontecesse, ele pediu o quê? Água. Água é sinônimo de vida. Se os cientistas procuram vestígios de vida em algum planeta, eles primeiramente vão procurar vestígios de água, não é? Nós ficamos muitos meses sem chuvas e passamos a rezar para que chovesse, porque fica complicado viver sem a água, não é? A exemplo do que aconteceu no primeiro milagre de Jesus, hoje nós somos convidados a espontaneamente oferecermos a nossa vida para que o milagre aconteça lá na nossa casa. Para que o milagre aconteça no meu casamento, a transformação primeiramente precisa começar em mim. Para que o milagre aconteça na vida dos meus filhos, o milagre precisa começar em mim. Para que o milagre aconteça no nosso grupo da igreja, na pastoral, movimento, no nosso apostolado eucarístico da Divina Misericórdia, o milagre primeiramente precisa começar em mim. Então hoje nós precisamos nos oferecer a Jesus como serviçais naquele dia, ofereceram-lhe água, para que o Senhor transforme a nossa vida assim como transformou aquela água em vinho. E da morte passemos à vida, porque àqueles que conhecem a verdade será cobrada uma atitude verdadeira. A quem mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Né? Que nem mesmo os ruídos da vida nos distraiam, nos tirem a graça de estarmos na presença de Deus. Está desligado. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nos capacite, que nos dê a graça, sempre, agirmos não como agíamos no passado, não presos aos pecados de outrora, não. Jesus já pagou o preço, que nós possamos viver, a exemplo do que São Paulo nos pede, como conhecedores da verdade. Muitas vezes a gente pensa assim, mas isso que o padre está falando vale para as pessoas, para aquela pessoa que estava do meu lado, para aquele outro que estava lá na frente, para aquele que é ministro. Se o padre conhecesse minha vida de verdade, ele ia ver que isso não, eu não tenho mais chance, não, eu não tenho mais jeito. Quantos irmãos e irmãs, por conta dos erros que cometeram no passado, correm o risco de pensar assim, assim é como o demônio quer que a gente pense.
A história da humanidade começou em Adão. Poderia ter terminado em Adão também, não poderia? Imaginem em vocês a decepção que foi. O primeiro homem criado já errou, já falhou, já pecou, né? Ou seja, teve que pagar com a própria morte, né, o salário do seu pecado. Deus poderia ter dito: eu errei, meu projeto é um fiasco, porque já no primeiro homem, não aconteceu depois de 100, 200 mil anos, já no primeiro homem, na primeira mulher, o pecado entrou na história da humanidade. Mas Deus, sendo Deus, insistiu na sua obra. Deus sendo Deus, Deus insiste em nós, Deus não desiste de nós. Por isso Jesus vem ao nosso encontro, para nos mostrar como devemos viver. Todas as vezes que não vivemos como Cristo, estamos nos colocando fora dos caminhos que nos levam aos céus. E aí, as consequências vêm. Se já é difícil com Jesus, imagina sem Ele. Não é verdade? Que como verdadeiros apóstolos, nós possamos ser sempre testemunhas da presença real, viva, do Cristo ressuscitado, Cristo eucarístico, no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.